Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Domingão, aquele estudo dominical, né? Pode-se dizer aquele momento que a gente fica dando uma lida, reflete sobre os nossos investimentos e sempre um comentário que sempre vem muito à minha cabeça das pessoas dizendo: será que os fundos imobiliários pelo menos repassam a inflação? Realmente isso é uma pergunta muito difícil de se dizer. Realmente a inflação no Brasil, ela é extremamente alta e a média do Plano Real é de 6% ao ano e mais especificamente nesses últimos 2 anos nós tivemos inflação muito alta. E essa inflação muito alta de 2020, 2021 principalmente, estava sendo até meados do ano de 2022, então vamos dizer que é muito alta, está batendo, é lógico, nos fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários têm ciclos, e esse ciclo de alta ainda, principalmente no preço, na reavaliação dos imóveis, apesar de todo mundo estar vendo que está muito caro construir, ainda não está caro para se vender os seus imóveis. Tá bom para comprar, porque provavelmente vai subir. Mas isso é ciclo imobiliário. Acredito que nós estamos ainda no ciclo imobiliário de baixa. Mas o site Status Invest lançou uma ferramenta muito interessante. Vou trazer ela aqui para vocês. O site Status Invest extremamente completo para a gente poder fazer consultas de ações, fundos imobiliários, BDRs e vários outros tipos de ativos, ativos internacionais, criptomoedas, tesouro direto. Eles têm uma ferramenta onde a gente pode comparar. Eu vou fazer uma aqui e os outros eu já tenho buscado ali para ficar mais fácil para a gente. Mas vamos aqui pegar um fundo imobiliário que tenha um bom tempo já de mercado para a gente poder fazer a comparação. Vou botar HFOF11, é um FOF. Esse HFOF11, ele traz aqui a página do HFOF11. Eu clico aqui em comparar e aqui em comparar clico em comparar rentabilidade, não sei porque demora um pouquinho, digito o IPCA, vai filtrar aqui o IPCA, adiciono ele e mando comparar. Você pode mandar comparar com mais coisas. Então, aqui nos últimos 2 anos, comparando aqui o HFOF, no caso, um fundo de fundos, com o IPCA, vocês podem ver que a inflação, que é essa linha verde, ganhou muito do HFOF. Mas se a gente aumentar o tempo aqui para 5 anos, que aí a inflação já foi um pouquinho menor, você pode ver que o HFOF começou perdendo, ele tem menos de 5 anos, né? Chegou a ganhar bem da inflação e depois hoje está perdendo para a inflação. Então, o FOF, incluídos os rendimentos, incluindo os proventos, está perdendo para a inflação. Vamos então agora ver o HGLG11. Eu fiz essa comparação também. O HGLG11, nos últimos 2 anos, que ele é o amarelozinho, inflação, o IPCA, que é medido pela inflação, é o verde, o HGLG ganhou por pouco da inflação, onde inclusive, o rendimento aqui, se a gente parar, ele aparece, o HGLG 21,53% nos últimos 2 anos, contra um IPCA de 18,47%. Ganhou, então, aí 3% acima da inflação. Então, quem investiu, vamos dizer, num ativo de renda fixa, isento de imposto de renda, IPCA mais 3, também conseguiu um bom resultado igual ao HGLG. Agora, se a gente vê um cenário maior, que a gente teve inflações mais baixas, aí a diferença é bruta. Em 5 anos, o HGLG teve um rendimento de 77,51% contra 31% do IPCA. Então, cerca de 46% a mais do que o IPCA, o HGLG, teve nos últimos 5 anos. Esse é um caso de sucesso. E o meu querido MXRF11? MXRF11, se a gente olhar nos últimos 2 anos, ele está ganhando, ultrapassando aqui, ultrapassou, para ser mais exato, no mês 9 agora, que na primeira deflação, e em outubro passou a inflação,
teve o rendimento nos últimos 2 anos de 19,6% contra 18,47%. Mas aí a gente está olhando um cenário que a inflação foi muito alta nos últimos 2 anos. Se a gente olhar agora os últimos 5 anos, aí nós vamos ver de amarelo aqui o MXRF11, tendo um resultado de 57% contra 31% do IPCA, mais de 26%, quase 26%, mais de 25% de rendimento. Então, o MXRF11 ganhou do IPCA nesses últimos períodos. Olhando agora o KNP11, KNP11 nos últimos 2 anos teve um resultado 10% contra 18,47% do IPCA, perdeu. E já nos últimos 5 anos, o KNP ganhou, mas ganhou por pouco, 36,18% contra 31,41%. Se a gente olhar um cenário maior ainda, 10 anos, aí a gente vê que a inflação, mas aqui ele não tem 10 anos de vida, então a comparação fica injusta. Vamos ficar nos 5 anos. Mesmo o KNP11, que a gente diz que paga maus rendimentos, ele ganhou da inflação nos últimos 5 anos, perdeu nos últimos 2 anos. Perdeu nos últimos 2 anos, mas nos últimos 5 anos ganhou. E curiosidade que eu tenho, um fundo que é majoritariamente, esse aqui é o KNP11, um fundo que é para ser pago a inflação, e ele nos últimos 2 anos perdeu da inflação. É um fundo que investe majoritariamente em IPCA. Agora o KNCR11, que investe muito maior parte da sua carteira em CDI. Como é que ele fica nos últimos 2 anos? Ele perde, não, ele ganha da inflação, e nos últimos 5 anos, o fundo indexado ao CDI ganha por pouco da inflação. Ganha por pouco da inflação. Então, fundos indexados ao CDI também ganhando da inflação nos últimos anos. E mais um da Kinea, agora esse aqui perde da inflação, KNRI11 perde da inflação feio. Ele fez só 7,4% nos últimos 2 anos de rendimento. Nos últimos 5 anos, ele também perde da inflação. A inflação foi 31% e ele apenas 18%. KNRI11 perdendo da inflação. E mais um que perde da inflação, BRCR11. Teve um rendimento de apenas negativo 7% contra 18% do IPCA. E nos últimos 5 anos, a inflação foi de 31% contra 5,41% do BRCR11. Então, esses dois últimos que têm lajes corporativas nos últimos 5 anos perdem da inflação. Pessoal, espero que tenha entendido aí. Nem todo fundo imobiliário ganha da inflação, pode ter ciclos. Vocês podem ver que de logística ganhou, o fundo imobiliário de papel indexado ao IPCA quase não ganha, o indexado ao CDI ganhou, o MXRF11, que é meio a meio entre IPCA e CDI, ganhou, mas os de lajes corporativas, aqueles que têm lajes corporativas na carteira, perderam. Então, isso varia muito de setor. Vou encerrando por aqui, mas eu tenho que deixar aquele aviso, esse vídeo não é uma indicação de investimentos, os ativos citados nesse momento, em todo esse vídeo, são apenas dados ilustrativos e educacionais. Muito obrigado. Aliás, os dados são reais, tá? Mas apenas para fins educacionais. Muito obrigado a todos. Deixe aquele like e até a próxima, pessoal.